Durante todo o ano, a igreja vai nos ensinando a cada semana o modo como nós devemos viver para alcançarmos a nossa vocação. Primeiro, da salvação da nossa alma e a nossa santidade. Todos somos chamados a sermos santos, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. E para chegar à santidade há um caminho de luta contra o pecado, contra os vícios, contra os defeitos dominantes. Há um caminho também de aquisição das virtudes. Todos nós somos chamados a isso e temos que entrar nesse caminho. É tão importante esse caminho que o próprio Cristo se coloca como o caminho. No início da igreja, os cristãos, eles diziam que eles eram seguidores do caminho. Então todos nós estamos neste caminho rumo ao céu, caminho de santidade. Mas, para entrarmos nesse caminho, depois continuarmos nesse caminho, nós precisamos seguir a Jesus. É o seguimento de Jesus que constitui ir para esse caminho, o caminho do próprio Cristo e o caminho do céu. E como viver esse caminho? Nosso Senhor nos deu várias leis, a igreja também, para nos proteger e nos colocar nesse caminho. Mas qual é o sentido da lei? É exatamente isso que nós vamos ver no primeiro momento do Evangelho de hoje e depois como viver no segundo momento do Evangelho. Jesus Cristo, ele estava já em Jerusalém, já estava próximo o tempo em que ele seria entregue e teria a sua paixão. Ele já chora sobre Jerusalém nessa ocasião. E ele então foi convidado para um banquete na casa de um fariseu. Os fariseus eram contrários a Cristo, eram pessoas extremamente orgulhosas, muito preocupadas com a estrutura da lei, com a formalidade da lei, com a exterioridade da lei, muito preocupados com a meticulosidade, as coisas pequenas da lei eram muito exigentes, mas tinham uma religião de casca, de aparências. Tanto que Jesus os chamou algumas vezes de sepulcros caiados, hipócritas, brancos por fora, mas podres por dentro, embora estivessem aparentemente seguindo a lei. E foi numa casa de um fariseu, de um chefe dos fariseus, que Jesus foi tomar refeição, convidado por eles. Nosso Senhor ia a todo lugar. Não poderia causar espanto se Jesus ia na casa dos pecadores, porque ele veio como médico para salvar a todos. E vai até lá onde estão aqueles que mais o criticam. Ele está ali presente. Esse é o Salvador, e que vem salvar aquilo que estava perdido. Foi incompreendido por causa disso, porque ele recebia a todos, ia na casa dos pecadores, e hoje ele está lá na casa dos fariseus. E estava lá, já prestes a começar o banquete, e chega então um homem que padecia de hidropsia, um hidrópico, conhecido como barriga d'água, uma pessoa inchada, né? Diz Santo Agostinho, a imagem do pecador, que tem aquela sede constante de mais e mais prazer e mais, e nunca se sacia. O fato é que aquele homem chegou, certamente soube que Jesus estava ali, e as portas abertas, ele entrou e se apresentou diante de Jesus. Era um dia de sábado. Os fariseus eram muito cuidadosos com o sábado e discutiam até aquilo que poderia se fazer ou não, porque no sábado era dia de descanso, não se podia trabalhar, fazer qualquer esforço. E Jesus então, vendo aquele homem, e via que os fariseus o observavam para ver o que ele iria fazer, uma vez que ele já tinha feito curas em dia de sábado, e foi criticado por causa disso. E Jesus então pergunta aos presentes: é lícito curar em dia de sábado? Eles ficaram calados.
Jesus então curou aquele homem. Pega aquele homem e cura aquele homem e o manda embora. Interessante que Jesus coloca para aqueles fariseus um caso de consciência. É lícito ou não? É pecado ou não curar no dia de sábado? Tinha uma lei que proibia fazer qualquer coisa. Mas essa lei era por quê? Qual é o objetivo da lei de Deus? O objetivo da lei de Deus é a caridade. É o amor. A caridade é que é o vínculo da perfeição. Tudo nos leva ao amor. A identidade do cristão é exatamente essa, amar. Por isso Santo Agostinho diz, ama et fac quod vis. Ama e faz o que queres. Por quê? Porque toda lei, todas as normas nos levam exatamente ao amor de Deus, que vai se expressar no amor ao próximo. Toda preocupação que nós temos em seguirmos as leis de Deus e da igreja devem ser para que mais nós amemos, mais nós vivamos o amor. Isso é muito claro, e Jesus nos diz como viver esse amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, porque cada ato de amor há algo de nós. Quando nós fazemos qualquer ato de amor, nós nos doamos, de certa forma, àquele a quem nós amamos, que foi objeto desse ato de amor. E nós seremos cobrados de Deus exatamente se nós amamos ou não. Por isso disse Jesus Cristo que no fim do mundo Ele dirá aos que forem salvos: vinde, benditos de meu Pai, gozar do reino que está preparado para vós. Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, preso ou doente e fostes me visitar. Tudo aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. De modo que toda a lei de Deus, da igreja, que vai ser cobrada de nós, se nós cumprimos ou não, vai ser essa: amou ou não amou. Por isso Jesus curou aquele homem, porque a lei do sábado era uma lei que se dirigia aos homens, para que os homens nesse dia não só descansassem, mas prestassem o culto devido a Deus, como hoje é para nós o domingo. O domingo é o dia do Senhor, que é o dia do culto que se presta a Deus, para que toda semana nós paremos um dia para descansar, para santificar esse dia e para viver a caridade para com Deus e para com os nossos irmãos, para com o próximo. É nisso que está a verdadeira identidade do cristão, em viver esse amor. E é isso que Jesus cobra. Por isso, logo em seguida, Jesus diz para aqueles fariseus: qual de vós, se cai no poço um burro ou um boi em dia de sábado, não vai retirá-lo só porque é sábado? Em outras palavras, e Jesus gostava muito de fazer questionamentos, de perguntar, para desafiar, para levar as pessoas a um raciocínio, porque às vezes nós tomamos certas atitudes no automático e repetimos coisas que os outros falam sem pensar. Então Jesus provoca e diz: qual de vós é lícito curar dia de sábado? Para que nós vejamos que muitas vezes nós estamos tão acostumados a repetir o que os outros dizem ou fazer o que os outros fazem e não pensamos aquilo que Deus realmente quer de nós. Então Jesus disse: se vocês cuidam de um boi ou de um burro que cai num poço no dia de sábado, muito mais é o ser humano que tem a dignidade, é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, em outro lugar ele vai dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A mesma coisa podemos dizer com relação ao domingo, como dia do Senhor, conforme acabei de falar. Então, o centro da nossa vida cristã é a caridade. Posso cantar aleluia, posso dizer glória a Deus, posso dizer que sigo toda a lei. Se eu não tenho caridade,
isso não me adianta de nada. Todo pecado é sempre uma falta de caridade, ou a Deus ou ao próximo. Quando eu cometo um pecado, eu deixei de viver a caridade. Ou deixei de amar a Deus porque preferi amar outras coisas, ou deixei de amar a meu irmão por causa de Deus, preferi amar outras coisas. Portanto, eu tenho que viver a caridade. Essa é minha identidade, o amor. E quem não ama seu irmão, diz São João, é homicida, mata o seu irmão. Mas essa caridade tem um fundamento. E qual é o fundamento da caridade? Bom, sabemos que Deus é amor, mas na prática das virtudes há uma raiz. São Paulo diz enraizados na caridade. Tem uma raiz. Qual é o fundamento? A humildade. A humildade que é a base de todas as virtudes, que é o alicerce. Se eu construo um edifício e não faço um alicerce, posso fazer um edifício muito bonito, bem pintado, bem envidraçado, enfeitado, mas se eu não tenho alicerce, se o alicerce não está bem, se a fundação não está bem feita, em breve toda aquela beleza vai cair. A mesma coisa a nossa vida espiritual. Se nós não fundamentamos na humildade, logo, logo, nosso edifício espiritual vai cair. É uma casa construída sobre a areia, não sobre a rocha, conforme Jesus disse que nós temos que construir. E o que é a humildade? Santa Teresa diz: a humildade é a verdade. E Jesus vai falar exatamente observando que naquele banquete as pessoas procuravam os primeiros lugares. E Jesus então disse: quando vocês forem convidados a um banquete, ele fala a uma festa de casamento, vocês não busquem os primeiros lugares, e sim busquem os últimos. Interessante que ele não coloca busque pelo meio, vá lá para o último lugar. Porque pode acontecer que chegue alguém mais importante e o dono da casa diga para você: meu amigo, vai para trás, porque tem gente mais importante para ficar no seu lugar. Então nós temos que saber qual é o nosso lugar, né? E devemos imitar a Cristo, que buscou o último lugar. Ele está aqui para servir e não para ser servido. Então nós vemos Jesus Cristo lá na última ceia. O que foi que Jesus fez antes de instituir a Eucaristia? Ele foi fazer aquilo que era próprio do servo menor, do próprio escravo, que é lavar os pés dos seus discípulos. E disse: dei-vos o exemplo, para que vós o façais também, que se eu como mestre e Senhor lavei os pés, os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isso é um ato de humildade, de escolher o último lugar, de escolher sempre servir e não buscar ser servido. Por isso busquemos esse último lugar. A humildade nos leva exatamente a não queremos estar acima dos outros. Reconhecer que nós somos fracos, somos pequenos, somos frágeis, de que somos pecadores, de que temos defeitos, precisamos nos corrigir. E quando nos corrigem, quando nos chamam a atenção, isso é bom para nós, porque nós vamos olhar para nós e vemos que nós temos nossos erros, né? O orgulho, que é exatamente o contrário, faz um mal muito grande à alma, e Deus abomina tanto o orgulho, que por causa de um pecado de orgulho de Lúcifer, ele foi expulso do céu e foi mandado para o inferno, por causa de um pecado de orgulho. Por causa de um pecado de orgulho de Adão e Eva, foram expulsos do paraíso. E quanto orgulho nós vemos na história da salvação, e que por causa do orgulho a pessoa caiu. Pedro, por exemplo, quando disse para Jesus: eu nunca vou te abandonar, ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Disse para Jesus, cheio de orgulho, como se ele tivesse forças por si mesmo,
Quantas vezes nós somos assim também, somos arrogantes ou somos vaidosos, temos até uma certa vaidade espiritual, né? Como Pedro. E Cristo disse: Pedro, Pedro, ainda que antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi pego pelo seu próprio orgulho, pela sua própria vaidade. Depois se arrependeu, se humilhou, chorou seu pecado e obteve o perdão de nosso Senhor. De modo que o orgulho é abominável diante de Deus. O orgulho, ele é tão abominável que Deus não admite, não dá a graça ao orgulhoso, dá a graça ao humilde. O orgulho é algo tão ruim na nossa vida que Deus muitas vezes permite, como ocorreu com Pedro, as nossas quedas, não que Ele queira, mas Ele deixa que aconteçam, exatamente para aí nós cairmos na nossa realidade e vermos que nós somos fracos. Porque no pecado nós vivemos uma fantasia. O pecado é uma vida de fantasia. Eu posso fazer isso. Eu sou o melhor, eu sou o dono de tudo, eu tenho capacidades. E Deus disse: não, o que você faz de bom é obra da graça. Aquele que se gloria, diz São Paulo, glorie-se no Senhor. Então nós temos que ser humildes e buscar viver essa humildade. Para combater o orgulho, a primeira coisa é nós nunca nos arvorarmos que somos melhores do que os outros. E se nós temos algum sucesso em alguma coisa, nós aplicarmos isso a Deus e olharmos que aquele sucesso foi algo tão leviano, tão sem importância, porque o mais importante é Deus. São Paulo dizia: nós temos que ter tudo isso aqui como esterco. Tudo como esterco. Toda a glória do mundo, isso é esterco. Isso não serve para nada. Não é nada. Então nós temos que ter essa mentalidade. E nunca viver buscando glórias, buscando elogios, buscando aplausos. Cuidado com os elogios. Muitas vezes são falsos, porque as pessoas não sabem quem você é, só Deus. Outras vezes são falsos porque as pessoas estão interessadas em alguma coisa de você, e o mesmo que elogia, amanhã pode não te elogiar e fazer o contrário. Então nós não vamos ficar buscando elogios do mundo. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não é aquele que a si mesmo se recomenda, que é agradável a Deus, mas sim aquele a quem Deus recomenda. O que nós podemos fazer de bom é obra da graça de Deus em nós. Então tenhamos esse cuidado. Em primeiro lugar, reconhecermos que qualquer grandeza em nós não é nossa, é de Deus. Segundo, nós nos compararmos com os santos. Os santos que os santos faziam? Eram pessoas grandiosas. Quantas virtudes! Imagine um Padre Pio, quanta virtude. Um São João Maria Vianney, que dizia: eu quero sair da paróquia para eu ir para o lugar deserto, para eu chorar a minha pobre vida. Chorar a minha pobre vida. Imagine um santo como São João Maria Vianney, que tinha que chorar a sua pobre vida. E o que nós dizemos? Por que tanta vaidade pela nossa espiritualidade? Porque posso fazer isso ou aquilo? Santa Teresinha dizia: eu quero sempre o último lugar. O último lugar, porque eu sei que pelo último lugar ninguém briga. Eu sei que ninguém quer, então eu quero. E quem foi que escolheu o último lugar? Jesus Cristo. Quem quiser ser o maior, seja o menor. E ele escolheu. São Paulo fala isso. Sendo Deus, tomou a forma humana e como forma humana tomou forma de servo. Quando foi para ser crucificado, foi entre 2 ladrões, 2 criminosos, imagine. Escolheu a cruz, que era o pior dos castigos. Não deu tempo nem fazer o sepultamento, como dizia o rito próprio, né? Foi tudo rápido, né?
Mas Jesus quis passar por tudo isso para nos ensinar a sermos humildes. Então aprendamos dele, né? Ele nos ensina isso, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Um outro terceiro meio de nós vivermos a humildade e aprendermos a humildade é sermos devotos do coração de Jesus. Jesus aparecendo a Santa Margarida Maria, ele fez lá algumas promessas, né? E ele disse que aquele que fosse devoto do seu coração, ele daria. Se fosse um grande pecador, teria a conversão. Se fosse um tíbio, teria o fervor. Se fosse fervoroso, teria um fervor maior ainda. Então a gente deve pedir a Jesus que nos dê um coração igual ao dele. Um coração que ame, um coração que seja humilde, um coração totalmente entregue à vontade do Pai. Ele poderia dizer, para nós aprendermos dele outras coisas, tipo curar doenças, por exemplo, ou sermos pregadores. Ele disse, não, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o humilde encontra paz e descanso. O orgulhoso não tem isso. Tem sempre aquela inquietação, querendo mais e mais e mais. Por fim, termina Jesus o evangelho de hoje dizendo, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Houve um homem, por exemplo, chamado Francisco, que era um grande cavaleiro, um grande guerreiro, e depois tocado pela graça, era muito vaidoso, né? Queria ter muitas glórias, mas tocado pela graça, visitado por Jesus, ele se converte e se torna o mais pobre entre os pobres. Era lá na cidade de Assis, Francisco de Assis, e quis ser esquecido, o mais pobre dos pobres, o mais humilhado, o mais maltratado, praticamente humilhado diante de toda a cidade pelo próprio pai. Pelo próprio pai. Uma cidade de Assis pequena, hoje a gente vai lá pequenina, naquele tempo era menor ainda. E Francisco então depois foi exaltado pelo próprio Deus, né? Tantos séculos se passaram e hoje, quando a gente fala de São Francisco, dentro da igreja e fora da igreja, como ele é exaltado. E mais ainda, evidentemente, no céu. Maria Santíssima, quem era uma menina pobre lá do norte da Palestina, menina simples, e ela diz, o Senhor olhou a humilhação de sua serva, ela se humilhou. Por isso todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Foi e é exaltada. Então não busquemos as glórias do mundo. Não busquemos os louvores do mundo. Como disse Santa Teresinha, busquemos o último lugar. Há uma história que se contava na escola antigamente, e aqui eu vou encerrando, uma conversa entre o tapete e o capacho, aquele tapete bonito. Todo mundo, para pisar no tapete, limpava os pés no capacho. E o tapete, então, com a sua vaidade, olhou para o capacho e disse, está vendo como você não presta? Todo mundo chega aí e deixa toda a sujeira em cima de você. Eu não, sou comprido, grande, todo colorido, decorado, bonito. As pessoas até tiram os sapatos para pisarem em mim, entram com glória sobre mim. Você está aí um capacho. Acontece, diz a história, que deu uma enchente naquele lugar e muita gente perdeu muitas coisas. E o capacho e o tapete ficaram cheios de água. Quando foram aproveitar o que sobrou, viram que o tapete estava todo destroçado,
era mais delicado, não estava acostumado às intempéries e aos sofrimentos das pisadas fortes, era um material mais frágil, e ele se estragou todo e foi jogado no lixo, enquanto que o capacho bruto, forte, foi lavado e foi reaproveitado e ficou lá fazendo o seu serviço. Assim também nós, né? Muitas vezes queremos ser pessoas de gala, né? Como um tapete, todos cheios de alegria quando estão conosco. E ninguém quer ser capacho. Eu não sou capacho de ninguém, pois são esses que são exaltados, enquanto aqueles que querem louvores no mundo, esses depois serão humilhados. Ou humilhados pelos seus pecados, pelos seus próprios defeitos, suas próprias quedas, ou humilhados pelas próprias ocasiões ou acontecimentos, ou humilhados por Deus no último dia. Aprendamos então de Jesus a sermos humildes e mansos, para que possamos, com a graça de Deus, termos a glória, e não é nesse mundo, mas a glória que será no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.